Basta termos inteligência para nós desenvolvermos a consciência? Ponto interessante para a gente refletir também. Estudos foram feitos e se descobriu que nem toda pessoa portadora de um QI elevado consegue ter êxito na vida. Embora antes, muito antigamente, se acreditasse que o QI era um fator muito importante para a pessoa obter êxito na vida. Só que no decorrer da história percebeu-se que muitas pessoas com QI elevado sofriam de vazio existencial e falta de sentido para a vida. Então, muitas das pessoas que possuíam um alto nível intelectual achavam que tudo teria solução fácil, porque eram pessoas inteligentes, então tudo teria solução fácil. E com isso ficavam indiferentes diante da vida e diante dos valores da vida. E desprezavam as oportunidades de ter uma vida mais feliz, porque focavam em usufruir dos prazeres mais imediatos, aqueles prazeres passageiros, e ficavam focados nesses prazeres e não buscavam a importância da valorização da vida, dos valores da vida. E assim eles viviam com sofrimentos emocionais. E aí, mais recentemente, descobriram também um outro grupo de pessoas que possuíam mais conquistas e mais entendimentos dos valores humanos, e eles demonstravam também que tinham um nível mais elevado de quociente emocional. E essas pessoas conseguiam desenvolver recursos e tinham aptidões que estavam adormecidos ou eram desconhecidos, e estavam desenvolvendo cada vez mais esses recursos. E assim eles conseguiam melhorar o relacionamento humano e melhorar o relacionamento social. E também tinham maior equilíbrio das emoções e maiores êxitos na vida. Mas não conseguiam resolver as questões mais graves da vida. Então, além disso, além de poder equilibrar as emoções, não conseguiam resolver os problemas mais graves da vida. Quais eram as questões mais graves da vida? Aqueles que diziam justamente respeito à vida. Então, assim, surgiu também, mais recentemente ainda, no meio de uma crise de valores e com aumento de pessoas com um sentimento de vazio existencial, descobriu-se um novo tipo de inteligência que está relacionado com a espiritualidade. E ele foi denominado de quociente espiritual ou inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual pode ser considerada como um alicerce para as outras duas inteligências, ou para as outras duas formas de inteligência. Então tem a inteligência espiritual servindo como alicerce, servindo como base do QI e também do QE. Então do quociente intelectual e do quociente emocional. E assim, essa inteligência espiritual, agregado às outras inteligências, busca a integração de nós como seres humanos, como seres integrais, como seres relacionais. E essa inteligência espiritual ou a espiritualidade não só diz respeito com relação à vida, mas também explica a vida, facilitando e melhorando o nosso entrosamento com o meio social em que nós vivemos. Lembrando que o meio social tem os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Então, com todos esses reinos, nós vamos nos entrosando cada vez mais com todos os reinos, à medida em que nós vamos nos elevando em espiritualidade, utilizando junto com o QI e junto com o QE, junto com o quociente intelectual e com o quociente emocional. E assim nós vamos descobrindo os nossos valores e os significados de uma forma mais profunda e que nos dão sentido à nossa vida, proporcionando a cada um de nós mais prazer, mais felicidade.
E o interessante também do ponto de vista da neurociência, essa compreensão da transcendência em nós, ela ativa uma região do cérebro localizada entre as conexões dos neurônios nos lobos temporais. Então existe uma região que se acende quando nós começamos a conversar sobre valores mais elevados, valores da alma, ou, por exemplo, falar sobre espiritualidade, sobre religiosidade. Essa pesquisa foi feita com base em PET scans, são exames feitos com imagens. Então, nessa situação da espiritualidade, se percebeu através desses exames de imagens que algumas regiões do nosso cérebro eram ativadas quando nós envolvemos a espiritualidade na nossa vida, nos assuntos da nossa vida. E assim aqueles valores da fé religiosa, os valores voltados para o bem, voltado para o amor, a imortalidade da alma, eles ativam essa região do cérebro que é justamente aonde a espiritualidade ela é manifestada no nosso cérebro. Então, o nosso desafio existencial é integrar essas várias inteligências. Da mesma forma que em um concerto sinfônico, a orquestra ela é preparada para conseguir chegar à harmonia do conjunto. Nós também temos esse desafio de unirmos a espiritualidade, a nossa inteligência e a parte emocional para conseguirmos harmonia na nossa vida. Então a vida, ou a nossa vida, é um conjunto sinfônico mais notável que nós temos conhecimento. Que nós possamos lembrar disso e que possamos pesquisar cada vez mais e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de nós mesmos. Quanto mais nós nos conhecemos, menos sofrimento nós teremos, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos elevamos em consciência.